postas. Mas, E as senhoras acham estranho que estas postas, agora que estou com 40 anos, estou com isto, pareço uma jovem, mas não, acontece muito a partir dos 40, eu digo sempre, é assim, há mulheres que têm sintomas que não conseguem, que saem de casa com tampão e chegam à rua, já está aquele tom, e ficam com anemia até, não é? E nesses casos tem mesmo que ser tratada a adenomiose. Há outras que é mais ou menos ligeira, é tentar controlar com a menopausa, vai desaparecer. sim, outras coisas dos tratamentos, antes de partirmos para a parte da fertilidade, é o tratamento da mulher com endometriose ou adenomiose, muitas vezes a pílula. Há mulheres que querem fazer pílula, mulheres que não querem fazer pílula, mulheres que têm efeitos secundários muito graves com a pílula, sempre inchadas, desconforto, cabelo, a pele, cansadas, alterações humorais, do humor, tudo. Mas efetivamente, tradicionalmente, é uma pílula, ou é um dispositivo intrauterino, ou é um implante O subcutâneo. dispositivo intrauterino hormonal, Exatamente, Mirena, em que ajuda um bocadinho tanto a tratar os tratamentos da adenomiose como os da endometriose. O ideal, que acoplares também com cuidados da nutrição. Sim, eu queria só dizer, aqui a doutora Joana estava a falar ainda há pouco da questão da anemia. Uma das coisas também que se fala muito é a retirada das carnes vermelhas. Eu também não elimino completamente as carnes vermelhas por causa do ferro e porque muitas vezes temos mulheres com anemias associadas. Claro que se a mulher não come, eu não vou dizer para introduzir, não é? Agora, se a pessoa gosta, a minha sugestão é, ok, então vai fazer das 14 refeições, 1 a 2 vezes por semana a ingestão de carne vermelha. Okay? Não precisamos de ser tão radicais ao ponto de não come nada, porque às vezes o que acontece é as pessoas chegam à consulta e dizem eu não sei, eu não posso comer nada, então disseram que eu não posso comer glúten, lactose, carne vermelha, não posso comer produtos processados, o que é que eu como? Não, isso é um dos temas que recomendamos. Equipa multidisciplinar, mas tem todas as áreas da medicina da reprodução, da endometriose, vários poliquísticos, tudo isso. E depois vão ao nutricionista e saem lá com um plano super restrito em que dizem, pá, estou a passar fome, eu não me sinto bem com este plano. E o que eu digo, pá, fala com o nutricionista, porque não é normal sentir fome ou sentir essa ansiedade associada à alimentação. Agora partindo mais para a área da fertilidade. Dentro da área da fertilidade existem 3 grandes mecanismos que justificam a dificuldade a engravidar nas mulheres com endometriose. Quero reforçar, endometriose não quer dizer infertilidade, está bem? Mas se em 6 meses uma mulher que sabe que tem endometriose não consegue engravidar, convém procurar ajuda. E os 3 mecanismos são, tem a ver com dentro das trompas, ou seja, a obstrução das trompas, que é o primeiro, devido à invasão da endometriose para as trompas, elas ficam fechadas. E então, o que faz é que, mesmo que haja ovulações, mesmo que os espermatozoides sejam bons, eles não vão encontrar o óvulo e, consequentemente, não há gravidez. Tá bem? Isto é uma coisa, é uma fecundação normal, ou seja, há ovulação, os espermatozoides já estão na trompa, fecundem o óvulo e depois o embrião é implantado no útero. Se nós tivermos um problema nas trompas, não vai haver gravidez. Outra das causas de infertilidade associadas à endometriose tem a ver com a qualidade dos óvulos e, consequentemente, com a qualidade dos embriões. Muitas das vezes temos mulheres novas, ou uma tumulareira normal, mas têm endometriose. Nós conseguimos tirar 15, 20 óvulos, mas depois ficamos com 1, 2 ou às vezes nenhum embrião. Nós tiramos os óvulos, fecundamos em laboratório, depois aqueles 5 dias que ficam na incubadora, recebemos feedback dos embriões a dizer são embriões fragmentados, são embriões de má qualidade, e eles não chegam àquela fase de blastocisto. Não sei se aqui já alguém fez tratamentos, mas há aquela fase de blastocisto, que é aquele fase em que nós queremos que o embrião chegue para ser transferido. E muitas das vezes as mulheres com endometriose não conseguem ter esse embrião em blastocisto. E o terceiro, também é muito importante, tem a ver com a receptividade endometrial. Quando nós transferimos o embrião para dentro do útero, há uma interação entre o embrião e o endométrio. E essas pecinhas de Lego do embrião com o endométrio são menos expressas tanto nas mulheres com endometriose como nas mulheres com adenomiose. Por isso é que muitas das vezes há mais falhas de implantação ou há mesmo aborto. E são estes 3 os mecanismos de infertilidade. Tratamentos. Se nós tivermos as trompas boas, reserva ovárica boa, espermatozoides ok, podemos tentar fazer a inseminação. Sabemos que a taxa de sucesso de uma inseminação é 10, 15% no máximo. A FIV dá-nos tanto é diagnóstico como também terapêutico, porque se nós fazemos uma FIV
num casal com endometriose e que ficamos sem embriões, porque eles são todos fragmentados, é um pior cenário do que aqueles casais em que fazemos os tratamentos e conseguem ter 4, 5 embriões. Mas os tratamentos dependem sempre de cada caso. Convém ter um apoio multidisciplinar, tanto com o nutricionista, às vezes o gastroenterologista também, para tentar ajustar as coisas todas, para tentar criar as condições ideais. Outra das coisas que fazemos, e que cada vez se faz mais, é, quando nós temos uma endometriose diagnosticada, é primeiro faz o ciclo FIV, primeiro congelamos os embriões, depois repete-se ressonância, faz-se a cirurgia e só depois é que se faz a transferência. Notas, já te dá algum caso em que há uma ressonância antes, há uma FIV pelo meio e depois há uma ressonância depois, ou não? Por acaso nunca tive um caso assim. É que nós temos alguns... Normalmente no pós-cirurgia não costumam ter muito ressonância, pedem o antes. Mas às vezes dentro da história clínica... Depois eu nunca não faço. Entre a FIV, o que acontece é que, como por exemplo, às vezes há endometriomas no ovário e tudo isso, e então o que se faz é, os endometriomas são pequeninos, temos nódulos do septo retrovaginal, temos nódulos junto à trompa, o que fazemos é, primeiro faz o ciclo FIV e congelamos os embriões e depois faz a cirurgia. E às vezes há um relato de um agravamento da endometriose, da estimulação. Como isto é estrogênio dependente, nós estamos a dar estrogênio e há um agravamento. E há uma coisa que eu queria ver se conseguia trazer, porque os estudos são controversos, nós chegamos bem a perceber. Mas a distância antes e depois, para se agrava. Para perceber. Não apanhamos. Para perceber isso. E é uma coisa coisa de combinarmos. que eu Começámos a fazer isso. antes e depois para perceber se existe um impacto. Tudo isso. Às vezes até mesmo na própria... De qualquer maneira, uma mulher que quer engravidar, teria sempre fazer isso, não é? Mas depois põe-se outra questão que é as FIVs convencionais, com os antagonistas, com dose 225, 300, e depois há a FIV em ciclo natural. E que será que essas FIVs em ciclo natural têm melhores respostas do que a FIV em ciclo estimulado? O que é em ciclo natural? Em vez de darmos doses de 225 a 300, fazemos um ciclo natural modificado, ou damos doses de 75, 100, 150 mais baixas para os níveis de estradiol não estarem tão elevados para não haver um agravamento da endometriose. E é só que ao mesmo tempo, mas a questão depois os custos é que vai ser mais caro, porque vai precisar de mais FIVs para tirar de óvulos de uma FIV única. Mas é perceber que se isso tem impacto e se temos aí melhores óvulos, melhores embriões e melhor a taxa de sucesso. Mas é uma coisa interessante que queria ver se conseguia se fazer, porque os estudos não há nada claro que diga que há um agravamento, não existe assim nada claro que existe um agravamento após o tratamento, nem que uma FIV convencional, uma mini FIV ou FIV em ciclo natural seja mais eficaz menos eficaz do que uma outra. Mas é interessante. Por isso, nós estávamos no tópico 5, deixa só ver aqui se não nos esquecemos de nada. Estão a gostar? Algumas dúvidas digam, está bem? Deixa eu ver aqui, pronto. Depois já falámos da imagiologia do papel do diagnóstico, os avanços tecnológicos. O que é que achas que no futuro pode ocorrer? Existe algum meio complementar de diagnóstico que possa melhorar a parte da ressonância? Eu acho que a ressonância já permite fazer um bom mapeamento. Portanto, talvez se calhar vai começar a haver ressonância intraoperatória para ajudar na detecção das lesões a nível cirúrgico. Isso. Mas normalmente eles já vão, quando vêm a ressonância, já vão com o desenho bem feito para o bloco para fazerem a cirurgia. Portanto, mas quando há invasão intestinal, isso vai ser. Sim, talvez. Mas aí contamos sempre também, podemos fazer a colonoscopia virtual, não é? Sim. Mas normalmente convém ser a colonoscopia mesmo, convencional, portanto, para ter um diagnóstico histológico. E mesmo nós muitas vezes no bloco. O que esperemos é que a ressonância seja mais acessível, cada vez mais acessível a todos, não é? Por exemplo, num hospital como a Luz temos 6 ressonâncias. Sim. E, portanto, está sempre cheio. E está sempre cheio e as pessoas cada vez mais fazem ressonância magnética. Mas ainda há hospitais públicos que não têm o aparelho de ressonância. Portanto, ainda é uma coisa que agora cada vez mais tem que começar a ser mais acessível para toda a gente, a ressonância. Sim, uma ressonância sem seguro, sem nada é 300 euros, não é? 300, 400 euros. Não é? 300, 400 euros. Alguns seguros não participam da ressonância, não é?
Sim, e depois tem a ver se é doença pré-existente ou não, que é o tema que estávamos a falar há pouco. E se for pré-existente, os seguros não pagam nada e têm que pagar. Outro dos temas da ressonância, para além de que não existe assim tantas ressonâncias, ainda é um equipamento muito grande que salva. Nem toda a gente também consegue fazer ressonância. Pois. Porque é um equipamento que é um bocadinho claustrofóbico, as pessoas não gostam de estar dentro da máquina. Apesar do o protocolo de endometriose é relativamente rápido. Se for só uma ressonância pélvica, como não leva contraste endovenoso, que é um dos mais também usamos na ressonância, às vezes uma ressonância demora 20 minutos, portanto até é relativamente rápido. Se for uma ressonância mais prolongada pode demorar 1 hora e as pessoas às vezes não aguentam. Mas a ressonância, se a pessoa tiver mesmo muitos problemas, pode ser feita com anestesia. A pessoa pode estar a dormir. Já não aconteceu. Há aquelas ressonâncias abertas, mas a imagem é pior. Sim, a imagem é pior. Porque eu sei que estava umas ressonâncias abertas, mas A imagem é pior, mas eu acho que as ressonâncias estão cada vez a ficar melhor. E a qualidade da imagem é fantástica. A definição, os pormenores que vemos na ressonância é anatomia pura. Parece que é mesmo aquilo que nós estudamos. É ótimo ver isso, porque a pessoa consegue ver tudo. E ajuda-nos depois o. É assim, por exemplo, não tem a ver com a endometriose, mas há outro exame que eu também faço com os alunos, que esse é um exame dinâmico, que é o do pavimento pélvico. Sim. De ver as incontinências. Isso é um exame que a pessoa é pedido durante a ressonância para a pessoa fazer força e nós vemos, aquelas pessoas que têm o útero a sair para fora e têm a bexiga, nós vemos as estruturas mesmo a sair e temos o que é que acontece às pessoas nessas pessoas que têm os prolapsos a sair. Esse exame, por exemplo, é ótimo. Dentro da endometriose podia estar aqui uma fisioterapeuta também, porque a endometriose é um dos, acho que é o tópico 7, é um pouco multidisciplinar. A dor, que às vezes mulheres que não estão a fazer a pílula ou estão a tentar engravidar, tudo isso a fisioterapia ajuda e a fisioterapia do pavimento pélvico tem crescido nos últimos anos, imensas técnicas, tudo isso em que está a ter um maior conforto à mulher com endometriose. E eu falo sempre nisso nas consultas da fisioterapia do pavimento pélvico, tanto numa mulher com endometriose como naquelas mulheres grávidas no terceiro trimestre ou num pós-parto. Isso há vantagem, porque depois evitam depois mais à frente de ter as consequências dos prolapsos, das incontinências, tudo isso. O tópico 6 que eu tinha colocado aqui era a Ana falar um bocadinho do modelo da Humano Tipo Eva. O que achas? Sim, é um bocadinho dentro daquilo que eu estava a dizer ainda há pouco. Aquilo que eu trabalho numa fase inicial é mesmo a desinflamação, a utilização de alimentos que têm propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes. Na maioria dos casos, as mulheres que me chegam têm então as queixas intestinais e eu uso os alimentos com teor de FODMAP também baixo. Na segunda etapa, aquilo que eu faço eu tenho uma listagem de alimentos que são um bocadinho mais complexos em termos de sintomas e tenho dosagens específicas para aquelas mulheres testarem os alimentos naquelas dosagens e perceberem as reações que têm ao consumir. Ficam inchadas, têm gases, diarreia, cólicas, obstipadas. Vamos tentar perceber o que é que elas sentem com esses alimentos. E depois trabalho, na última fase, a parte mesmo de um plano alimentar adequado àquilo que a mulher pretender. Manter peso, perder peso ou aumentar peso. Isto porquê? Porque se estivermos a tentar trabalhar tudo em simultâneo, nós não conseguimos obter grandes resultados. A mulher acaba por não se focar bem, nem num caso, por exemplo, de perda de peso, nem num caso de melhoria de sintomas. Então é importante nós separarmos mesmo. E aquilo que eu quero, na maioria das mulheres que me chegam numa fase inicial, é que elas tenham qualidade de vida. E mais do que quantidades, é importante que elas comam com qualidade nutricional, isso é que é importante, porque se comerem e conhecerem os alimentos certos e conhecerem a qualidade alimentar, numa última fase nós conseguimos facilmente obter o que a mulher quer em termos de peso, ou aumentar ou perder. Agora, sabendo que uma mulher tem excesso de peso ou obesidade, também é muito maior o nível de inflamação e muito mais associadas às queixas também da doença. Uma coisa que me perguntou é, dentro tanto dos planos de nutrição, planos de fisioterapia, é quanto tempo, em média, uma doente com endometriose faz esse plano nutricional e começa a ter alguns resultados? É assim, na primeira etapa, com a desinflamação, em 15 dias, nota algumas diferenças. A primeira semana, eu costumo dizer, a primeira semana é para a adaptação. São muitas novidades, muitos alimentos novos, muito conhecimento.
O ir ao supermercado é um bocadinho mais demorado, o tempo de compras, por isso nós também tentamos facilitar com uma listagem já com alguns produtos, mesmo com as marcas que são mais adequados para facilitar as idas às compras. Mas no primeiro mês, garantidamente, se estiver a fazer as coisas de forma correta, tem melhorias significativas. Normalmente, ao fim de 15 dias, já notam diferenças consideráveis, sim. Dentro desse plano, depois, convém depois manter. Ou seja, não é só aquela fase de estamos a fazer o tratamento para engravidar, estamos bem quando estamos a fazer as gonadotrophinas, engravidamos e depois relaxam. Faz algum ajuste depois na gravidez ou no pós-parto? Sim. Eu faço, atualmente também já começo a fazer alguns acompanhamentos de mulheres com endometriose que obtêm a gravidez, quer seja de forma natural ou quer seja por técnicas de PMA. E pelo menos uma consulta por trimestre faz sentido que façam, para nós irmos adequando e irmos vendo também as queixas que as mulheres têm, porque muitas vezes também na gravidez acabam por surgir sintomas como a obstipação, e aí pode ser necessário nós melhorarmos um bocadinho mais ainda a qualidade alimentar de determinados alimentos para conseguirmos melhorar essas queixas. Estão aqui alguns homens na nossa plateia, por isso o homem também é importante neste processo. Na parte da fertilidade, sim. Nós estamos, este ano desenvolvi com a minha colega, ou seja, tive que aumentar a equipa, introduzi mais uma nutricionista a trabalhar comigo e estamos a trabalhar em separado mesmo a endometriose da fertilidade. E nas consultas da fertilidade, nós vamos começar mesmo em fevereiro, e aí nós queremos que o casal esteja presente na consulta, porque a endometriose e a infertilidade não são um problema apenas da mulher, é um problema do casal, e tão importante é o homem como a mulher, nas mudanças que devem acontecer. Os dois seguir uma dieta específica. Era isso que eu queria chegar, Sim. porque não faz sentido estar um homem a comer carnes vermelhas e chuletons e tudo o que seja, e carnes processadas, e depois estar a mulher. É isso que nós estamos Já- a desenvolver e que criamos no programa que vamos aplicar a partir de fevereiro. Sim. Genericamente, todos os homens que estão com as mulheres com endometriose, é uma doença que tem um grande impacto na qualidade de vida, eles sabem disso, por isso já são homens extremamente conscientes do processo e percebem as coisas todas, e às vezes até são mais, já leram já mais sobre endometriose do que qualquer um dos outros maridos que vão por trompas obstruídas, por vários poliquísticos, e é agir ver às vezes perguntas que eles fazem na consulta. Por isso acho que esse dividir um plano em conjunto é interessante. Eu às vezes tenho mulheres que já me diziam, mesmo antes, que quando elas tentam fugir um bocadinho da alimentação, é o próprio companheiro, marido, que seja, que diz: ei, atenção, não podes comer isso, vê lá. Pronto, ou seja, isto também é importante no casal, haver interesse da parte do homem em que as coisas corram bem, e pensando que é o casal. O plano. Explicaste assim de forma resumida, queres contar mais alguma coisa? Não, acho que basicamente é isto. Assim, depende em termos de tempo, depende das reações aos sintomas que têm quando fazem a testagem de alimento, mas é mais ou menos em média para fazer o plano completo cerca de 6 meses. Okay. Falando aqui um bocadinho do apoio multidisciplinar, já tínhamos falado. Geralmente, já vimos que a endometriose pode invadir vários órgãos, mas genericamente há o ginecologista, nutricionista, apoio da imagiologia, fisioterapeuta, muitas vezes também está associado, mas depois podemos estar, por exemplo, o cirurgião geral, há um cirurgião especialista na área gastrointestinal, o gastroenterologista, se houver queixas gastrointestinais, às vezes pede-se também apoio da urologia, porque pode haver nódulos que invadem para a bexiga, e doentes com endometriose que estão com uma infecção urinária, estão sempre com infecções urinárias, fazem urocultura e dão negativos, aquilo não é infecção urinária, é a própria invasão da endometriose na bexiga. E é comum, principalmente nas cirurgias de endometriose, colocar-se até os stents nos ureters e ter o apoio da urologia. Também a endometriose pode invadir os tecidos à volta dos ureters e provocar obstrução renal das pessoas com o corrente dilatado. Uma das coisas que nós vemos nas ressonâncias é se existe dilatação renal, se não existe. Sim, pronto, isso também é outra coisa importante do protocolo da endometriose, é vir sempre ver os rins, porque os rins podem estar dilatados por causa da endometriose. Mas pronto, isso já... Sim. Pode haver... E precisam também do urologista no bloco. Até. No bloco e para definir a cirurgia e tudo isso. Como às vezes também cirurgias cardíacas, se houver afetação pulmonar ou cardíaca. Isso é uma equipe multidisciplinar. Cada paciente vai precisar não apenas do médico, mas 2 ou 3
para conseguir trazer um maior conforto. Normalmente, nos casos mais complicados, antes de uma cirurgia, há uma reunião entre o imagiologista, o ginecologista, o urologista. Se for, por exemplo, se atingir vários órgãos, que acontece, há endometrioses horríveis, é preciso uma reunião entre todos os médicos antes da cirurgia. O interessante, nós trabalhamos no privado, a Luz tem uma equipa dedicada a isso, os Lusíadas também, a CUF também, e estamos a falar de coisas nos últimos 5 anos que vieram-se esses grupos, que é em que, como há, por exemplo, uma reunião de decisão terapêutica na oncologia, parece uma reunião de decisão terapêutica na área da endometriose. E isto trouxe tudo bom para os doentes, porque sabem que estão a ser operados não apenas por um único médico, mas por uma equipa e uma estrutura que está por detrás. E isso Sim, acho que na Luz eles até têm um fisioterapeuta e todo o acompanhamento. É um bocadinho que todos os grupos têm. Tipo, quando a Fátima Costa foi para os Lusíadas, também criou lá a equipa dela, o Rui Viana e o João Colasso também. Estou a falar de todos que eu conheço-os todos, por isso, apesar de estar na Luz, não tenho os Lusíadas também, no Algarve, por isso, mas é giro que enviar isso. E para as doentes foi ótimo. Ao mesmo tempo também deu divulgação, deu as consequências de ter os doentes sem endometriose, que pensam que têm endometriose, mas efetivamente no final do dia os doentes com endometriose estão a ser mais bem numa tratados. ressonância consegue-se ver se há endometriose ou não, na maioria das vezes. Há algumas endometrioses que supostamente não se vêem na ressonância, as pessoas têm mesmo muitas queixas e pronto, é ir vigiando nesses casos. Podem ainda estar a começar a desenvolver e estarem lá células que estão realmente a provocar dor e nós não vemos, porque não vemos uma célula, não é? Sim, e outra das coisas que falámos é, às vezes há doentes que têm ressonâncias assustadoras e estão praticamente assintomáticas. Há outros que têm um nódulozinho no septo retrovaginal e têm essas queixas. Há assim uma desproporção Porque depende um bocadinho da tolerância à dor das pessoas e portanto eu acho que isso é impressionante. Há pessoas que têm uma endometriose, há umas que eu nunca tinha visto e as pessoas não têm uma única queixa. É interessante isso. Agora, perspectivas futuras da endometriose. Há 2 laboratórios que estão a submeter novos medicamentos associados à endometriose. Um que eu sou consultor, que é o Organon, mas que para já não vai ser uma coisa imediata. Mas eu acredito que no futuro vai surgir, vai ser sempre hormonal, derivado de hormonas, tudo o que seja, específico da endometriose. Já existem algumas pílulas mais dedicadas à endometriose, mas não existe nenhum tratamento assim eficaz em que faz isso durante os próximos anos e a endometriose vai desaparecer ou o tratamento crónico vai desaparecer. Atualmente não existe. Por isso vamos continuar a ter a necessidade de corrigir pequenas coisas, tanto na nutrição, como do estilo de vida, como tentar fazer fisioterapia para melhorar e trazer um maior conforto. A imagiologia vai ser fundamental e cada vez mais as ressonâncias são mais sensíveis e específicas para nódulos de endometriose, mas o ideal era saber porque é que existe endometriose para que depois conseguimos fazer um tratamento eficaz. E é isso que ainda estamos um bocadinho longe de acontecer. Porque se nós conseguíssemos tratar a endometriose, conseguimos tratar as lesões associadas à endometriose e na parte da fertilidade ficava corrigida. Mas estamos ainda um bocadinho longe dessa parte. E segundo o meu plano, era este o último tópico. Agora, é vocês fazerem perguntas. Recebemos alguma pergunta no chat? Não, mas tivemos, quando falámos dos médicos, a Ana Moreira disse nem todos os profissionais treinados para procurar o que é suposto. Sim, isso é verdade. Nós falámos aqui e todos os grupos privados têm uma equipa dedicada à endometriose, Luz, Lusíadas, CUF, e convém, se suspeita de endometriose, procurar alguém dessa área. Dentro da área da fertilidade, todas as clínicas o que fazem, não tem assim ninguém específico, reenviam às vezes para operar, depois devolvem para fazer os tratamentos e isso é que é o ideal. Quando eu estava em Bruxelas, na USE de Bruxelas, que era em Bruxelas, eles faziam os tratamentos, mas havia um grupo muito bom em Louvain, que fazia só endometriose e os doentes eram tipo uma espécie de cor, todos os doentes com endometriose eram lá operados, depois voltavam para Bruxelas para fazer os tratamentos de PMA. Mas é tal e qual como as ressonâncias magnéticas. Nem todo o radiologista consegue relatar uma ressonância da endometriose da maneira que a Joana consegue, ou com outras pessoas da equipa da Joana. E isso é importante. Mais perguntas, Catarina? Sim, a Ana Moreira
e a utilização de testosterona em doentes que não podem fazer pílula combinadas ou já não responderão ao Digest a longo prazo. Não seria uma opção? Sim. A testosterona, primeiro, cá em Portugal existem testosterona, mas são os manipulados. Testosterona. Não existe assim. Nós podemos ir à farmácia e pedir manipulados de testosterona, mas não existe um comprimido específico de testosterona. Nós temos estudos a serem feitos na área da potência medicamente assistida, que são os pré-moduladores com testosterona, em gel, é o mais comum, mas efetivamente não conseguimos ter melhores resultados com testosterona ou sem testosterona na área da PMA. Qual é que é o risco da testosterona? A testosterona depois causa uns níveis hormonais elevados e nós precisamos ter um aporte depois de progesterona. Fazer uma combinação testosterona-progesterona pode ser, mas a testosterona por si só para sempre também tem efeitos secundários. E depois depende da dose de testosterona. Não é uma coisa que seja a primeira linha. Há pessoas que fazem, mas não é a primeira linha. Mais alguma pergunta? Alguém aqui da plateia? Diz. Eu sei que a cirurgia para endometriose, para função da endometriose, não é aconselhada em todos os casos, mas, enfim, na maior parte dos casos é recomendada fazer cirurgia, pelo que eu tenho ouvido. Quando é que conseguimos perceber que, de que ponto é que se consegue perceber que é aconselhada a cirurgia, se isso tem reflexo na fertilidade ou não, ou seja, depois de algum tempo, meio ano, 8 meses, e não se consegue engravidar, aí então é a conclusão de que é necessária a cirurgia, ou seria apenas no caso de melhoria da qualidade de vida da mulher, no caso de haver muitos sintomas, de dores, porque eu sei que a cirurgia também é aconselhável fazer muitas vezes ao longo da vida, e ela também não impede que os focos voltem a aparecer após a cirurgia. Isso é verdade. Mas depende sempre de caso para caso. O que sabemos é que este apoio, um bocadinho de fazer o ciclo, congelar embriões, operar e a seguir fazer transferência, em certos casos traz vantagens. Se nós temos, por exemplo, uma mulher que tem um nódulo de septo retrovaginal aqui e está cheia de dores, isto tem um grande impacto na qualidade de vida, não consegue trabalhar, não consegue ter relações, não consegue ter uma qualidade de vida aceitável, aí faz sentido operar mesmo com nódulos pequeninos e fazer uma laparoscopia e excisão do nódulo. Há outras doentes que têm quistes muito grandes dos ovários. Inevitavelmente nós temos primeiro que fazer a cirurgia, porque também vai nos dificultar depois a recolha dos óvulos. Nós, quando fazemos a estimulação FIV, os ovários vão crescer e os folículos crescem à volta do endometrioma. E nós temos o endometrioma no meio, vamos perder óvulos de qualidade. Mas efetivamente, quanto mais cirurgias se faz, maior probabilidade de termos iatrogenias, de perder a nossa reserva ovárica, de termos complicações cirúrgicas. E uma doente com endometriose operada aos 18, 20 anos, provavelmente vai precisar mais à frente de outra cirurgia. E é um equilíbrio. Muitas das vezes é discutido nestas reuniões de decisão terapêutica. Fazer a cirurgia, não fazer a cirurgia. Fazer apenas a hormonoterapia ou pílula antes ou tentar engravidar e só depois fazer a cirurgia. Mas é sempre um bocadinho ver caso a caso. É. Mas a qualidade de vida e a forma como a mulher vive a endometriose é importante. Faz sentido então, se calhar, esperar uns meses a tentar e se não conseguir, só então pensar numa cirurgia, tentar engravidar. Sim. O engravidar são os 6 meses. Mulheres com endometriose, mais de 35 anos, 38 anos, ovários poliquísticos, história de menopausa precoce, são os 6 meses. Em vez de ser um ano, 6 meses. Em 6 meses não há resposta, podem procurar ajuda. A indicação cirúrgica ou não é ver caso a caso. E desta semana eu enviei uma foto para o João a perguntar o que é que fazemos e a discutir o caso. E pronto. Não é incomum isso acontecer. E mesmo para nós, às vezes não conseguimos dizer uma resposta e isto é claramente para a cirurgia. Convém às vezes dar uns meses e ver como é que evoluem as coisas e reavaliar. Nada. Mais alguma questão associada? Sim. Você há bocado deu uma má notícia que eu não sabia até agora. Sim. Nós homens temos que estudar também ou adaptar a nossa alimentação. Quando é que isso é? Isso é do imediato? A nutrição deixa para, mas eu acho que é uma terapêutica, é de casal e para jogar as coisas. Quanto tempo é que
convinha ser para sempre, antes e depois. Mas a Ana É assim, responde é melhor. aquilo que nós preconizamos e que se sabe é que para nós conseguirmos ter efeitos com as mudanças da alimentação, tanto na fertilidade, na endometriose não, como disse, em cerca de um mês têm resultados mesmo. Na fertilidade, cerca de 3 a 6 meses antes de começar a tentar engravidar. Ou seja, no mínimo 3 meses antes devem começar a fazer as mudanças alimentares. Idealmente 6 meses antes, mas pelo menos 3, fazer as mudanças e fazer logo suplementação e após esses 3 meses começar as tentativas ativas de gravidez. Ainda bem que fizeste esta pergunta, suplementação. Entramos assim, o que é que recomendas? É assim, depende muito de cada caso, mas de forma geral na endometriose nós usamos muito os ômega 3, a vitamina D, que a maioria das mulheres tem níveis baixos de vitamina D, os probióticos também, e aí os probióticos depois ajustamos, dependendo das queixas que têm. Que, às vezes acontece nós darmos um probiótico e achamos que vai fazer melhorias e o que acontece é que a mulher regride em termos de sintomas, começa a ter mais queixas do que tinha antes de iniciar o Principalmente os probiótico. gastrointestinais, não é? Os gastrointestinais. Exatamente, isso está muito associado à SIBO e aí nós precisamos de fazer um teste para verificarmos se verifica mesmo que a mulher tem SIBO e é tratado com antibiótico e agrava com as queixas, com a toma de probiótico. Temos que fazer uma troca de probióticos. Mais coisas que depende depois se é um caso com muitas queixas, posso recomendar por exemplo o Vitex Agnes Cast. Isto aqui depois depende da coenzima Q10, aqui depende muito. Na fertilidade, tentar melhorar sempre com selênio, zinco, vitamina D também, magnésio, ferro, iodo, dependendo das mulheres, se têm problemas de tiroide ou não, aqui vamos ajustar também. A melatonina, a coenzima Q10, ou seja, aqui depois depende, não vamos chegar a uma mulher e dizer agora vai tomar isto tudo, não. Vamos ver o que é que realmente é necessário, as queixas que tem, aquilo que pretende melhorar e adaptarmos dentro desta gama de suplementação toda aquilo que deve fazer. Neste período dos tais 3 a 6 meses, muitas vezes eu peço para o homem também fazer algum tipo de suplementação, por exemplo, vitamina C, vitamina E, que são importantes, coenzima Q10, para melhorarmos também depois a qualidade espermática. Não há assim tantos suplementos no mercado. Atenção, parece que há muitos. Mas na área da verdade, essas são sempre os mesmos dentro destes. Aqui para a doutora também de nutrição. A doutora estava a explicar que primeiro tem as consultas, separa as consultas de fertilidade e de endometriose. Ou seja, uma paciente com endometriose primeiro deveria tratar esse primeiro plano na consulta de endometriose e só depois Depende, é assim. Depende, se nós tivermos uma mulher com 40 anos ou com 38, eu não tenho muito tempo para ter aquela mulher em consulta porque vai fazer, entretanto, uma FIV ou um ICSI, o que seja. Então aqui tenho que ajustar. Independentemente de ter endometriose ou de ser da fertilidade, aquilo que eu faço durante o primeiro mês são etapas muito semelhantes, que é a desinflamação do organismo, porque eu preciso tanto na endometriose para melhorar a qualidade de vida, como na fertilidade para melhorarmos todo o processo depois. Sim, e essa parte é muito comum. Depois, se for endometriose com muitas queixas, por exemplo, gastrointestinais essencialmente, tento fazer os testes, pelo menos a grande maioria, e depois passarmos para a fertilidade, porque a alimentação, tanto na endometriose como na fertilidade, é uma alimentação que utiliza os tais alimentos anti-inflamatórios, e é nisto que se baseia. Agora vamos tentar melhorar a fertilidade e melhorar as queixas da mulher também em simultâneo. Exatamente. Não. Fazer outra questão, já mais na parte financeira. Vocês, há bocado disseram que trabalham os três na parte do setor privado. Queria-vos perguntar ao setor público quão atrás estão nesta matéria e o que é que acham que o Estado, enquanto serviço público, devia fazer para tornar mais acessível a todos. Como a doutora há bocado estava a dizer, vai a ressonância custa 300 a 400 euros, tornar mais acessível a toda a população. E já agora, isto devia ser, não devia ser gravado. Segurei que vendam mais para. Essa pergunta do seguro vou responder com a resposta à minha dor de seguro, depende da apólice. Por isso,
Epá, depende da apólice. Não há seguros perfeitos de todo e depende sempre das condições de cada seguro. Relativamente ao SNS, a Ana se calhar sabe disso. Há uma petição qualquer no Parlamento sobre endometriose, não é? Mas é com participação. Eu não sei por nós, eu não li. Não sei se é com participação, se é. Porque a endometriose nem é considerada uma doença crónica, sequer. E então isto é uma das coisas que a Associação Mulherendo, e aí é mesmo uma questão de ir ao site tentar investigar mais, a Associação está a tentar que seja valorizada como sendo uma doença crónica e que consiga obter também uma mais-valia pelo SNS, mas não foi aceito em Parlamento no ano passado. Foram recolhidas muitas assinaturas, mas não foi aceito. Relativamente ao SNS e os apoios, existem 3 centros aqui em Lisboa: Santa Maria, Maternidade Alfredo da Costa e Garcia de Horta. São centros que fazem alguns tratamentos por essa medicamente assistida. Um deles, Santa Maria, tinha um grupo específico de endometriose, mas que ao longo do tempo não foi-se perdendo. E claramente o privado está melhor que o público nessa área. Eu não estou no público, não sei se existe alguma estratégia focada nisso, mas é difícil com as condições e com os recursos que têm focarem-se nesta área, porque eles se preocupam muitas vezes, e era o que me ficava triste quando eu saí em 2019, era preocupados com uma escala de urgência e não com coisas de patologia. Mas esperamos que no futuro melhor. Há várias sugestões, parcerias público-privadas, o que seja, vai ter opções de governos, direita ou esquerda. Entrávamos por aí, tínhamos um jantar para falar de tudo isto. Por exemplo, você está a tocar no ponto importante Sim. das PPP. Sim. Nós tínhamos a PPP de Praga, que era, em muitos casos, que era considerada a melhor da Europa. Hoje em dia já passou para das piores da Europa. E depois essas pessoas exatamente. O Dragon da PPP. Não. Neste momento é só Cascais. Neste momento é só Cascais. Aqui em Lisboa, Loures era um exemplo que funcionou lindamente quando abriu, no grupo que o estudo funcionava lindamente, o Hospital de Loures era impecável e agora como está a ser tudo. Não sabemos se, sei lá. Eu sou apologista das PPP. Eu não estou aqui a defender o governo de direita, está bem? Apologista, Pois é que a Catarina apaga isto, que ainda por cima, claramente. eu também eu odeio política mesmo. Eu estou sempre alto. Mas eu acredito, por exemplo, o modelo seria esse. Não quer dizer se é direita ou esquerda, mas o modelo seria um bocadinho por parcerias público-privadas e poder dar soluções ou em nichos de patologias. Podia ser uma solução. A nutrição no público não tenho conhecimento de nada. Isso é outra questão. Mais alguma dúvida? Assim, Ou seja, política. Algumas questões que tenham, falem connosco. Estamos disponíveis, também podem ir pelas redes. Uma dúvida mais? Não? Não tens dúvidas? Não. Mais uma. Sim. Diz. Em relação à progressão da doença, da endometriose, em meio ano, um ano, É muito heterogéneo. Há mulheres com endometriose que, por exemplo, de ano para ano agravam. Há outras que tiveram endometriose no início da vida adulta e nunca mais tiveram sintomas, nunca mais tiveram nódulos, nada disso. E há outras mulheres, como já falámos há pouco, que têm, após a primeira parte, é uma coisa super exuberante, que em menos de um ano aparecem nódulos e aparecem sintomatologia clínica. Mas depende muito de cada caso. Pois, eu acho que por acaso isso é uma coisa que nós não conhecemos, essa coisa de aparecer endometriose depois de gravidez, que é isso, associa-se muito a endometriose à infertilidade. Então há mulheres que têm 1 ou 2 filhos e pensam, não devo ter endometriose, eu tive filhos, engravidei naturalmente, não tinha queixas nenhumas. E aparecem sintomas depois das gravidez. É preciso também ter atenção que a endometriose pode aparecer depois. Uma coisa que apanhamos muito é a endometriose na cicatriz cesariana. Depois da cicatriz, a pessoa sente um nódulozinho que lhe dói imenso. As pessoas dizem, dói na cicatriz, dói imenso quando tem um período. E tem lá um foco de endometriose na cicatriz, na pele. E às vezes, portanto, é para terem atenção a isso. as mulheres que fazem laparoscopia no umbigo. No umbigo também muitas vezes aparece endometriose. Por isso é muito heterogéneo. É mesmo que cada caso é um caso, uma equipa Eu acho que é dedicada à importante endometriose. ter um ginecologista de confiança com quem se sintam bem. Porque às vezes, imagina, vocês, aquele é o melhor de todos, mas se vocês não se sentirem bem com ele,
Insisto, eu acho que é preciso ter a máxima confiança no ginecologista e no médico e confiar nos médicos. E cada ginecologista tem um padrão doentes. Não é por os ginecologista da amiga ser aquele e o outro, cada um tem um padrão. O padrão dos Uma meus pessoa pacientes gosta de um e a outra gosta do outro. E Não procurar é? respostas. Se não têm as respostas, têm a dor. Se os médicos Se não eles dizem dão que não tem respostas, nada, ir a uma ir a segunda outra, opinião. exatamente. Nós temos sempre direito a isso. E os exames é importante fazer em centros dedicados a isso, não é? Sim. Pronto. Porque eu sei, por exemplo, que nestes 3 grandes grupos tem médicos imagiologistas dedicados à endometriose, mas, por exemplo, se forem a consultórios mais pequeninos, em terras mais pequenas, olha, aqui dá mais jeito de fazer a ressonância, depois vou a outro médico bom. Não. É muito importante fazer um exame num sítio bom. Não gastem dinheiro em fazerem consultórios que... Convém perguntar ao médico quem é que eles aconselham a fazer o exame. Porque é importante fazer com médicos dedicados a essa área. Porque senão podem passar diagnósticos. Mais um tema político. Às vezes aquelas credenciais convencionadas é que não corre muito bem. Porque leva à requisição e todos os hospitais não fazem muitas vezes, os bons não fazem com as credenciais convencionadas e aquilo não corre assim. É assim, o médico de família, pelo Serviço Nacional de Saúde, não consegue passar uma ressonância. Não, ressonância não, mas ecografias dão. Ecografias não, as pessoas também muitas vezes vão fazer aos sítios onde têm o acordo com o SNS e não há um médico específico para isso. E portanto, muitas Às vezes vezes. não há diagnóstico. Às vezes nem é só o médico, às vezes, muitas vezes eu noto, assim, na Luz e na CUF e nesses centros têm equipamentos de topo de gama, não é? Porque também é importante ter um equipamento bom, ter um ecógrafo, os ecógrafos todos os anos estão a mudar. Portanto, é importante ter um equipamento bom, não é? Há sítios, aqueles consultórios, antigamente a pessoa ia àquele consultório mais pequenino, que às vezes tem ecógrafos que têm 20 anos. O médico até pode ser muito bom, mas o ecógrafo não é. Principalmente para ver esses nódulos Para ver endometriosos. esses nódulos de Não dá endometriose para é ver. importante que os equipamentos sejam bons. Portanto, para fazer esses exames é melhor ir a hospitais de referência. Por isso, resumindo, a endometriose afeta 10 a 15% da população. De todas as doentes com endometriose têm infertilidade. O gold standard é a ressonância magnética. Há zonas específicas para que se conseguem ver de endometriose, pode invadir vários órgãos, intestino, bexiga, pulmão, tudo. Um apoio multidisciplinar, nutricionista, fisioterapeuta, gastroenterologista, neurologista, cada caso é um caso, reunião de decisão terapêutica e ir para equipas dedicadas. Na área da fertilidade, são os 3 impactos de fertilidade, é trompas obstruídas, qualidade dos ovos, qualidade dos embriões e depois a receptividade endometrial. Acho que resumi assim tudo. Está bem? Queria só dizer também em relação à fertilidade que nós com a alimentação, nós não conseguimos melhorar a reserva ovárica, não é? Não dá para fazer isso, mas nós conseguimos melhorar a qualidade dos óvulos e a qualidade dos espermatozoides, por isso é importante mesmo que façam as mudanças alimentares e que seja algo em conjunto do casal, exatamente. Alguém aqui já vai sofrer. Obrigado a todos. Obrigado por estarem presentes. Obrigada. Obrigada. Senhora. Obrigada. E vemos por aí e alguma coisa de escolha. Obrigada.